Fevereiro 4. Êxodo 19, verso 16 a 21, verso 21. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele o destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nelas há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa de seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu:
Não tenham medo, pois Deus veio deste modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou de ouro que tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e eu os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Neste caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá ao senhor pelo resto da vida. Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta com os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava o entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre, sem pagar coisa alguma. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas, se for apenas um acidente, permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem sequestrar alguém será executado. Quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ela a tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Se 2 homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado se, posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas. O agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Se um senhor espancar seu escravo ou sua escrava com uma vara e, como resultado, o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas, se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias,
o Senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Mateus 23, versos 13 a 39. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas, fechem a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir os julgamentos. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do corpo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Constrói túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem os que seus antepassados começaram, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso, eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificaram alguns e açoitaram outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como uma galinha que protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora, sua casa foi abandonada e está deserta.
Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Salmos 28, versos 1 a 9. Salmo de Davi. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois, se permaneceres calados, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha súplica por misericórdia. Quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário, não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que suas mãos caíram. Pois isso ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso, lhe dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para seu ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Provérbios 7, versos 7 a 5. Meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles os guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua.